Grande Verdade, política. Está depondo a advogada que representa o grupo de 15 médicos, 15 ou 12 médicos, que denunciaram as irregularidades na Prevent Senior. Chamar de irregularidade é muito pouco, né? Perto de tudo que a gente tem ouvido aí. As informações reveladas pela advogada são chocantes e dá pra gente ter uma ideia mais clara do que aconteceu no início da pandemia, quando a Prevent Senior ganhou grande destaque nos noticiários pelo número de conveniados que foram buscar os seus serviços, o atendimento. A Prevent Senior, todo mundo deve saber, é uma operadora de saúde que se lançou no mercado como especializada no público da terceira idade, no público mais velho. E quando a pandemia veio no início do ano passado, as primeiras vítimas da pandemia foram os idosos. E aí a Prevent Senior ganhou um grande destaque, foi muito procurada pelos seus conveniados e também pela ajuda que o presidente deu a tudo que a Prevent Senior fazia, e agora as coisas parecem fazer mais sentido. Por que o presidente promoveu tanto nas suas entrevistas, nas suas coletivas, nas suas lives, a Prevent Senior? Nós já falamos aqui que ela foi uma das empresas que mais faturou no ano passado, na pandemia, foram algo em torno de 4,3 bilhões de reais. E o número de conveniados também triplicou, graças ao garoto propaganda Jair Bolsonaro. Mas falando da CPI da pandemia hoje, está depondo a Bruna Morato, como eu disse, advogada dos médicos. A Prevent Senior distribuía o kit Covid na forma de um pacote fechado. É importante esse detalhe, o pacote ser fechado, porque isso significa que os médicos não tinham nenhuma gerência sobre o que continha esse pacote. Você tinha ali um conjunto de 8 medicamentos que eram enviados para os clientes, conveniados, pacientes da Prevent Senior de forma gratuita. Os médicos, como eu disse, não tinham autonomia sobre esse procedimento, eles não podiam nem acrescentar, nem retirar nada, nem alterar a dosagem, nem mudar nada que constasse já da prescrição que vinha da direção do hospital. Bom, não precisa dizer muito que isso está tudo errado, né, gente? Na verdade, só para colocar essa questão sobre o número, né? A advogada, ela está representando 12 médicos e a gente tem que enaltecer. Eu vi hoje o Marcos Duval, um governista, falando, olha, parece teoria da conspiração, porque tem muito mais médicos que estão associados à Prevent Senior do que 12 médicos, então é uma pequena minoria. Mas a grande verdade é que aquilo que o Marcos Duval compreende como algo, é teoria da conspiração, os outros todos médicos estão certos, só esses 12 estão errados, na verdade é o contrário. Nós temos que enaltecer a coragem desses médicos que abriram mão, inclusive, obviamente, nós estamos falando aqui de um emprego, nós estamos falando de uma situação financeira que afeta diretamente esses médicos, e a grande verdade é que tiveram a coragem de colocar às claras o que estava acontecendo lá dentro. Então, quando a gente vê essa ação da Prevent Senior, no sentido de forma proposital, né? Porque aí já não é mais uma questão de experimento, matar pessoas ou de alguma forma, e a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala para não ficar aqui fazendo falsas acusações, mas indiretamente promover a morte, a gente tem que levar em consideração que a faixa etária média dos clientes da Prevent Senior é 68 anos. A média, o que significa que existem alguns com menos, mas existem inclusive pessoas mais velhas do que 68 anos. A grande maioria com comorbidades. E aí eles colocam tratamentos e procedimentos a essas pessoas que já estão vulneráveis. Então, fazer um experimento como eles fizeram, um experimento macabro, assassino, no meio de uma situação como essa, piora ainda mais a situação. E esse kit que você colocou, Aldrin, ele é uma demonstração realmente dessa busca, por um lado, de um experimento, mas por outro lado também de corroborar uma fala política do senhor Jair Messias Bolsonaro, o principal garoto propaganda, como você muito bem disse, Aldrin. Então nós temos um misto de política, o que é algo completamente incompatível com a situação que nós estamos vivendo, que é puramente
ciência exclusivamente, não se fala em política, em procedimento médico. E, por outro lado, nós temos um grupo, um conglomerado bilionário, que fatura bilhões no meio dessa história. O que pode, inclusive, dar margem para que uma parte desses bilhões aí entrem nos bolsos de algumas pessoas. Dá margem para a gente pensar muita coisa no meio dessa história toda. E o principal pensamento de tudo isso, claramente, é um crime que levou pessoas à morte. Algo muito parecido com o que a gente viu, por exemplo, com Youssef Mengele em Auschwitz, que era uma pessoa que gostava, ele tinha predileção também para algumas das suas cobaias. No caso do Mengele, ele tinha predileção pelos gêmeos. No caso da Prevent Senior, a predileção é pelos idosos. Eu queria aproveitar a sua fala, porque você falou aí de um governista que estava defendendo o governo, aí dizendo que são 12, né, dentro de um universo gigante de médicos que fazem parte do quadro da Prevent Senior, dizendo que isso é uma teoria conspiratória. Eu queria fazer um pequeno paralelo desse caso, um caso muito famoso também, que todo mundo deve se lembrar, do Roger Abdelmaci, aquele médico famoso, né, de reprodução humana, que também foi condenado por estupro de diversas pacientes, né, que ele atendeu. E eu me lembro que, na época, os advogados, o pessoal da defesa dele dizia algo semelhante. Mas o Roger atendeu, 10 mil pessoas, e aí aparecem 30, 40, 50 mulheres reclamando disso. É uma armação, estão querendo prejudicar o nome do médico. Então, eu faço o mesmo paralelo. Teoria conspiratória por quê? Se você for analisar e for levar esses médicos todos para um depoimento, você vai ver a mesma coisa que as ex-pacientes do Roger falavam, né? Elas diziam coisas semelhantes, era um método semelhante. Então, aqui nos médicos, a gente não está vendo uma coisa gratuita. Eles vão falar de coisas semelhantes, é um método semelhante, é a prescrição, eles têm provas, eles já mostraram isso, eles já mostraram transcrições ali das conversas que eles tiveram com superiores. Então, não é uma teoria da conspiração, não tem uma armação. Eles vieram às claras, eles mostraram, estão mostrando seus nomes, estão mostrando seus celulares, suas provas. Então, assim, não daria para você falar de forjar provas, de uma teoria conspiratória, com essas pessoas vindo a público, fazendo o que estão fazendo e mostrando o que elas estão apresentando. Então, realmente é uma coisa extremamente grave. Eu tenho me colocado assim, colocando em dúvida até também possíveis armações, porque é tão difícil de acreditar nisso, né? Que a gente fica sempre com uma pulga atrás da orelha. Mas até agora, tudo que a gente viu e está vendo, realmente a gente está olhando para um dos maiores crimes da história brasileira. E um crime não só da empresa, mas acho que a gente vai também estar comentando isso na sequência agora, um crime associado ao Planalto. Vamos fazer esse link agora para situar o público que está nos ouvindo, que está acompanhando o programa. A advogada Bruna Morato, ela revela pela primeira vez uma ligação entre a Prevent Senior e o governo federal. Isso aconteceu através daquele gabinete paralelo. Eu não sei se todo mundo vai lembrar disso, mas foi uma outra descoberta da CPI da pandemia, a existência de um grupo de médicos e especialistas, né, que trabalharam em paralelo ao Ministério da Saúde com a intenção de desenvolver um tratamento, uma alternativa para a pandemia no Brasil. Isso aconteceu no ano passado. Descobriram vídeos com o Bolsonaro em reuniões, com aquele Osmar Terra, a doutora Nise Yamaguchi, tem um outro infectologista lá, o doutor Anthony Wong, que morreu, fazia parte desse gabinete também. E aí essa advogada, ela revela que havia uma ligação entre o que estava sendo feito, a experiência que estava sendo realizada na Prevent Senior e esses médicos desse gabinete paralelo, principalmente na figura da doutora Nise Yamaguchi. Ela passa a ser uma figura crucial nessa ponte entre governo federal, porque ela vivia nas reuniões lá em Brasília, e ela estava também nos corredores da Prevent Senior. Inclusive, ela foi uma das médicas que tratou o doutor Anthony Wong, que secretamente estava lá internado com Covid-19.
Então, a justificativa que a advogada deu para essa aproximação entre governo e Prevent Senior é porque havia uma espécie de, ela chamou de alinhamento ideológico entre o que pensavam os médicos na Prevent Senior, médicos aí do gabinete paralelo, e o Ministério da Economia. Clayson, ajuda a explicar isso aí. Na verdade, nós temos aí algumas questões. A questão é bem complexa se a gente for analisar ela sobre a quantidade de problemas que nós temos em meio a essa situação da Prevent Senior. Ela é complexa porque, na verdade, nós temos muitas ramificações. Dentre elas, por exemplo, uma empresa que fatura com os remédios. A Prevent Senior, inclusive, um dos principais compradores dessas empresas. Por outro lado, a gente sabe também que existe... Vou colocar alguns pontos aqui, tá, Aldrin? Você me corrige se estou sendo muito aberto aqui. Mas temos também uma outra questão que foi uma defesa do Bolsonaro, inclusive até hoje, desse embate entre cuidar da saúde e cuidar da economia. A grande verdade é que o resultado final que a gente tem visto, e o César é uma pessoa que fala muito bem a respeito disso, é que o tempo todo nós ficamos, durante a pandemia, falando a respeito de termos necessariamente que cuidar da economia e esse combate do próprio presidente em relação a isso, as ações do lockdown, de isolamento, né? E a gente percebe que o resultado final é que o governo não cuidou da saúde das pessoas, estamos aí com 600 mil mortos, e não cuidou da economia. Estamos numa situação trágica em relação a isso. Então, esse também é um outro ponto. Mais um ponto no meio dessa história toda. Nós temos, então, a necessidade de fazer valer um determinado discurso. Esse discurso do Bolsonaro precisava ter um embasamento. De alguma forma, é óbvio, se não tinha um embasamento científico, era necessário buscar bases para que ele pudesse ter esse embasamento. A Prevent Senior, durante muito tempo, ela serviu para isso. E não é só o Bolsonaro. A maioria dos apoiadores bolsonaristas, durante um bom tempo, e a gente tem visto isso, inclusive em emissoras de televisão que tratam sobre informação e tudo mais, as pessoas citavam a Prevent Senior como um exemplo para o tratamento precoce, para embasar as ideias de tratamento precoce. A gente tem uma série de fatores aqui para colocar no meio dessa história toda, mas os principais é que, na verdade, o resultado final, né? Milhares de mortos no Brasil e mortos, inclusive na Prevent Senior. E aqui eu quero pegar um gancho rápido para a gente possa sugerir, isso não foi colocado ainda no âmbito da CPI, que todas as pessoas que morreram na Prevent Senior, que não são poucos, todos aqueles que morreram na Prevent Senior nesse período todo de pandemia, pudessem ter os seus óbitos de alguma forma revisados. É claro que a gente não tem condições de fazer a exumação e tudo mais, mas a gente precisava observar qual foi, no caso, os procedimentos, esses relatórios todos, porque muito provavelmente nós temos pelo menos 2 casos quase que confirmados de que houve uma mudança com relação ao resultado do óbito. Se temos pelo menos 2 que são confirmados, o que não dizer dos outros? Então é necessário fazer uma investigação mais objetiva em relação a isso. A advogada deixou claro, só para concluir, como que era o procedimento. Eles forjavam o prontuário médico para, em cima disso, eles colocarem uma doença que não era a doença Covid-19, para fazer valer esse discurso do tratamento precoce. Então é muito grave, muito sério nesse sentido, e todas essas questões precisam ser analisadas parte a parte e acredito até desmembradas para que a gente possa analisar objetivamente cada uma delas. Vamos assistir um trecho do depoimento da advogada Bruna Morato na CPI hoje, em que ela está falando exatamente sobre essa questão na CPI da pandemia. Pode soltar aí, Leandro. Foi informado que existia um conjunto de médicos assessorando o governo federal e que esse conjunto de médicos estaria totalmente alinhado com os interesses do Ministério da Economia. Os interesses do Ministério... Da Economia? O gabinete paralelo, né? Agora a novidade é o Ministério e tinha da Economia. Conexão com o Ministério da Economia, com as perguntas. O que eles me explicaram foi o seguinte: existe um interesse do Ministério da Economia para que o país não pare. E se nós entrarmos nesse sistema de lockdown, nós teríamos um abalo econômico muito grande. Então, existe um plano
para que as pessoas pudessem sair às ruas sem medo, eles desenvolveram uma estratégia. Qual era essa estratégia? Através do aconselhamento de médicos, esses médicos, eu posso citar também de forma nominal, porque me foi dada essa explicação, era o Dr. Anthony Wong, toxicologista, a doutora Anise Yamaguchi, especialista em imunologia, o virologista Paolo Zanotto, e que a Prevent Senior ela iria entrar para colaborar com essas pessoas. É como se fosse uma troca, o qual nós chamamos na denúncia de pacto, porque é assim que foi me dito. Alguns médicos descreveram como aliança, outros médicos descreveram como pacto. Em nenhum momento eu ouvi falar da pessoa do ministro da Economia. Na verdade, o que eles falavam era de um alinhamento ideológico. Tá. A economia não podia parar. E o que eles tinham que fazer era isso, conceder esperança para que as pessoas saíssem às ruas. E essa esperança tinha um nome, hidroxicloroquina. Pois é. Gente, fazendo um pequeno exercício de memória aqui, todo mundo deve lembrar, no primeiro semestre do ano passado, o Bolsonaro falava muito em preciso manter a economia, não podemos fechar a economia não pode parar. Porque havia a questão do lockdown, fazer ou não fazer lockdown, pessoas ficam em casa ou não ficam, e o Bolsonaro sempre brigou muito com essa questão. Ele queria que as pessoas tivessem vida normal, saíssem para trabalhar. Naquele primeiro momento em que ninguém sabia muito bem o que estava acontecendo e que o vírus se espalhava no Brasil com velocidade, vocês devem lembrar também do Mandetta. Mandetta, no seu depoimento na CPI, ele reclamou, ele fez uma questão envolvendo o Paulo Guedes. Não sei se vocês vão lembrar disso, amigos. Ele falou assim, ele notou que o Paulo Guedes demonstrou pouco interesse em conversar com o Mandetta ou com alguém do Ministério da Saúde ali naquela fase inicial da pandemia para ter uma noção mais precisa dos números, das projeções, do crescimento, da maneira como a epidemia estava se alastrando no país. Isso chamou muito a atenção dele. Então, são fios que estavam meio soltos e que a gente agora, encaixando com esse depoimento da advogada de hoje na CPI, tudo parece fazer mais sentido. Havia, sim, uma preocupação do governo, né, Paulo Tadeu, de botar a economia para funcionar, né, de ignorar o vírus. A única preocupação do governo era essa preocupação com a economia e, logicamente, todos nós estávamos preocupados. O Ministério da Saúde estava preocupado e sabe da importância disso, não é novidade para ninguém, né? São duas apostas diferentes. O Bolsonaro fez a aposta dele de que a cloroquina fosse salvar o mundo. Nesse momento, se tivesse dado certo, ele seria o grande líder mundial. Acho que o Bolsonaro apostou suas fichas no lugar errado. A gente está vendo agora o que está acontecendo. E a verdade, a cloroquina não funcionou. Se fosse para funcionar, a Prevent Senior com seus médicos estaria agora se gabando para o mundo inteiro. Então, assim, nada funcionou. O Bolsonaro apostou suas fichas totalmente erradas, no lugar errado. E quem pagou o preço por isso são 600 mil mortes que os brasileiros nós temos hoje no Brasil. É esse índice macabro que nós temos hoje. Então, é preocupante você ver um presidente encampar essa ideia. Médicos, alguns médicos, e são poucos, né? São poucos os que encamparam essa ideia também. E o resultado é esse que nós estamos vendo. Graças a Deus, a CPI está trazendo à tona toda essa lama para que a gente possa agora culpar quem deve ser culpado, prender quem deve ser preso. E eu espero que aquele vaticínio do Bolsonaro, que ele sairia do governo ou preso, ou morto, ou vitorioso, no caso, né? Eu espero que seja a opção preso. Vamos aguardar. Ô, Paulão, sabe o que é uma loucura, cara? O Bolsonaro insistir nessa estratégia até agora, né? Porque lá no começo da pandemia, que todo mundo estava às escuras, cogitar que hidroxicloroquina ou qualquer outro remédio milagroso pudesse solucionar o problema podia até ser aceitável. Mas ao passo que a ciência foi verificando que não era esse o caminho, o mais sensato seria balizar a estratégia e ponto final. Mas o Bolsonaro segue nessa estratégia até hoje de maneira surpreendente. E aquele dilema de ou saúde ou economia é uma balela sem tamanho. Porque os países que praticaram o lockdown no momento certo,
fizeram medidas de prevenção foram os que saíram primeiro das medidas de distanciamento social, etc., restrições de comércio, serviços, etc., e se recuperaram. A gente ficou no pior dos cenários, né? 500, 600 mil mortes, a economia estagnada até agora, e essa loucura, essa estratégia criminosa de querer que a galera se contamine e morra, dane-se. Sem contar que quem gera a riqueza do país, quem faz o crescimento do PIB, não é a empresa, são as pessoas. E 600 mil mortes significam potencialmente 600 mil pessoas que deixaram de trazer renda para suas famílias. Então, isso é impactante para a geração de riqueza da economia, compromete, no sentido financeiro, estritamente, a evolução financeira da família. Imagina uma família que perdeu um provedor principal, um pai, uma mãe, um filho que já era empregado e colaborava com as finanças, com o orçamento da família, e isso se perde. Isso é um baque tremendo no orçamento daquela família. Às vezes tem um plano de fazer uma faculdade, de estudar, fazer um curso de inglês, às vezes vai tudo por água abaixo. Então não é só a perda de receita, compromete a geração futura de receita. Isso eu estou falando só no sentido estritamente financeiro, nem estou entrando no ponto emocional, afetivo e até criminoso dessa estratégia de, dane-se, vamos só se preocupar com a economia agora. Isso não é só estúpido, como chega a ser criminoso, porque já podia ter manobrado essa estratégia há um ano atrás. Fala, não, peraí, erramos, agora vamos recalibrar e vamos fazer a coisa certa. Acho que o Bolsonaro, ele não é só desonesto e pensa na sua estratégia das eleições do ano seguinte. Ele é imprevisível, ele é louco. Então, eu não sei o que esperar. Se fosse qualquer líder político, por mais que estritamente interessado nas próximas eleições, mas que ele pensasse isso de maneira racional, ele já teria manobrado a estratégia. Do Bolsonaro e desse governo, eu sequer sei o que esperar, infelizmente. Eu quero trazer aqui, relembrar um pouco, né, trazer a memória aqui dos ouvintes da Energia 97 sobre como que isso surgiu. Porque, na verdade, essa história toda aí veio do seu Donald Trump. É muito importante que o Trump, ele sabia que o impacto econômico poderia afetar na campanha dele, e ele começou a criar essa situação toda. A questão e a diferença, ainda dentro dessa fala do César, é que o Trump ele desistiu rapidamente. Na hora que ele foi alertado sobre os problemas, na hora que ele foi alertado sobre as consequências, ele imediatamente parou com essa história de cloroquina, de tratamento precoce, e ele foi focar em outras questões, inclusive na própria vacina. Foi um comprador de vacina, foi um sujeito que em dado momento até foi criticado por comprar muito mais vacina do que o mercado norte-americano poderia absorver. Então ele mudou a estratégia numa tentativa até de mudar um pouco o foco daquilo que estava acontecendo. É claro, a gente está falando de um passado recente, mas é de um passado, mas isso poderia de alguma forma inspirar o Bolsonaro a ter mudado também, já que ele copiou o Trump nessa situação toda de tratamento precoce, hidroxicloroquina. Ele poderia ter copiado o Trump quando o Trump recuou. E é um sujeito, a gente vê o Bolsonaro recuando muitas vezes, mas nessa situação específica ele não recuou, provavelmente em função do fato de todo o grupo, né, todos os bolsonaristas terem aderido de forma até um tanto quanto cega a essa situação. A gente viu grupos de médicos se organizando em torno disso, a gente tivemos aí esses médicos pela vida, não me lembro agora exatamente, mas acho que esse é o termo, alguns grupos de médicos que se reuniram para começar a defender hidroxicloroquina, tratamento precoce, e a gente viu a adesão até do Conselho Federal de Medicina, o presidente tirando fotos ao lado do Bolsonaro. Então eu acredito que num dado momento ele ficou um pouco mais tranquilo, um pouco mais relaxado em relação a isso, porque nós tivemos o apoio de pessoas, como a gente falou aqui, Nise Yamaguchi, a gente teve o apoio de pessoas que poderiam ser consideradas da área técnica, mas não são cientistas, não são pesquisadores. O médico, ele em tese, não poderia falar sobre pesquisas científicas se ele não é um pesquisador científico, mas ele se sentiu relaxado em relação a isso e mantém. Ainda repito, na fala do César, que eu considero muito feliz,
mantém isso de forma assustadoramente burra, se você me permite, Aldrin, fazer essa colocação, porque não é só uma situação assim de despreparo, de incompetência. Ele está sendo burro mesmo. E com isso, essa burrice leva, então, a esse grupo de pessoas mortas aí, que é uma coisa assustadora. Praticamente todo mundo que está nos ouvindo agora aqui, com certeza conhece alguém ou tem alguém na família que morreu em decorrência da Covid-19. Essa é a conclusão. Olha só, você falou aí no início do programa do comentário do senador Marcos Duval. Você não citou, mas ele disse uma frase na tentativa de argumentação dele, porque qual foi o argumento do senador? O senador governista tentando ali desqualificar o depoimento da advogada Bruna Morato. Ele disse assim, olha, a senhora representa 12 médicos. Num universo de 5 mil médicos que trabalham ali com a Prevent Senior, a senhora acha que esses 12 médicos aí estão trazendo a verdade ou representam a verdade, tentando deslegitimar, né, a causa, o que estava sendo apresentado ali, as revelações sendo trazidas ali pela advogada. E aí ele disse a frase assim, a senhora está fazendo da exceção a regra. Eu acho esse um dos argumentos mais safados que eu vi na CPI. Porque os bolsonaristas e as redes bolsonaristas vivem fazendo isso, transformando a exceção em regra. Do que eu estou falando? Por exemplo, quando a gente tem aí o argumento do momento agora nas redes bolsonaristas é contra as vacinas nos adolescentes. O que eles fazem? Eles ficam dando Google e pesquisando onde é que tem um caso de um adolescente que passou mal, ou que morreu, ou que é suspeito de ter acontecido. Eles acham. Tem um lá em Santa Catarina, tem um outro caso lá em Minas Gerais, um outro no Rio Grande do Sul. Aí eles pegam esses casos e aí vem um discurso. Eles constroem um texto assim, olha, tá vendo? Não deem vacina para os adolescentes. Olha, tem adolescente morrendo. Só que aí você vai ver, você tem um universo de 4 milhões de adolescentes sendo vacinados, com 1 ou 2 casos suspeitos de terem tido problemas em decorrência da vacina. Então, esse exercício de transformar a exceção em regra é uma prática muito usada pelos bolsonaristas, por quem quer desmontar a realidade, a verdade. Por isso que eu usei o caso do Roger Abdelmaci. Vamos então soltar o Roger Abdelmaci, porque ele não estuprou ninguém, né? Aquelas 80 vítimas que reclamaram, que foram à delegacia, perto do universo de, sei lá, de 10 mil, vamos dizer assim, pacientes que ele tratou, essas 80 não representam nada, vamos soltar o pobre coitadinho, porque ele não estuprou ninguém. É a mesma lógica dos bolsonaristas em relação a esses médicos. Pois é. Aí o Clayson está falando agora do Trump, né? Mas lembrando aqui, na verdade, quem lançou a ideia da cloroquina como remédio para tratar a Covid foi aquele médico francês lá, que já foi muito citado aqui nesse programa, o Didier Raoult. Ele fez isso por volta do mês de março do ano passado. E aí, como o César disse, no início, na fase inicial da pandemia, valia a pena tentar de tudo. E se tentou com a cloroquina também, como aconteceu com a ivermectina depois, com vermífugo aqui no Brasil, né? O astronauta queria dar um Anitta lá pra galera aí. Só que o próprio Didier Raoult, quando era o mês de junho, julho do ano passado, a comunidade científica já tinha descartado a cloroquina. Porque estudos foram feitos e já mostraram que ela não funcionava. Tanto que o Didier Raoult mais tarde confessou, ele admitiu que o estudo dele não foi bem feito, não foi bem realizado como deveria. E admitiu que cloroquina não funcionava. O problema é esse que a gente estava falando aqui, que o César lembrou bem. O problema é o Bolsonaro permanecer com esse discurso. Permanecer com essa tese furada de que cloroquina pode resolver alguma coisa. Ele falou isso na semana passada na ONU. Porque o que os políticos mais temem, e o Paulo Tadeu estava falando sobre isso, numa reeleição, é a economia estar destruída como está acontecendo com o Brasil agora. A preocupação do Bolsonaro sempre foi com a economia, por quê? Ele está preocupado com o quê? Com a reeleição dele. O eleitor sente muito a questão da economia. Quando pega no bolso, a chance de um governante se reeleger, ela despenca. E essa era a única preocupação dele. Existe também essa tentativa, a gente viu aí no Marcos Duval, né? A tentativa de alguma forma desconsiderar, amenizar, disfarçar
uma realidade dura que nós estamos vivendo. A gente percebe isso dentro do bolsonarismo. Então, às vezes eles vão lá falar, mas a Argentina, ela tem um número maior, se você for ver. Aí eles começam a utilizar outros países. Mas a China, ela esconde, não sei o quê. Então, é sempre aquela tentativa de fazer com que a gente não veja uma realidade. A realidade nossa, brasileira. Exatamente. E de alguma forma usar isso para disfarçar uma realidade dura, 600 mil mortos. Então a gente muitas vezes perde o foco numa realidade brasileira para tentar de alguma forma amenizar o desastre, a catástrofe que nós estamos vivendo. Basicamente é isso. Nosso país foi mergulhado numa crise de informação, a infodemia que muito se falou, ela levou a esses números, tá aí o resultado. Segundo país em que mais morreu gente de Covid no mundo, somos nós. Nós fracassamos. Deu tudo errado. Quem é o grande responsável por isso? Você sabe, você que está ouvindo, você que está assistindo o programa, você sabe. Mas acabou de chegar mais um trecho do depoimento da advogada dos médicos da Prevent Senior, a doutora Bruna Morato. Não dá para encerrar o programa sem mostrar esse momento, mais essa revelação que esses médicos estão fazendo sobre como as coisas rolavam ali nos porões da Prevent Senior. Solta esse vídeo agora, Leandro, por favor. Então, para trazer mais uma denúncia que me foi encaminhada há pouco por WhatsApp. Os médicos relatam que existe uma unidade que fica localizada na Vila Olímpia, Rua Casa do Ator. É um prédio comercial que foi convertido em unidade hospitalar sem o devido alvará, para onde estão sendo encaminhados os pacientes de paliativo. Esse prédio comercial, ele sequer tem em seus elevadores a possibilidade de comportar macas. Então, esses pacientes, eles chegam nessa unidade, são colocados no elevador, muitas vezes sentados, e são encaminhados a leitos improvisados. Qual é o endereço? Eles informaram que fica na Rua Casa do Ator, eles não especificaram o número, na unidade Vila Olímpia. Então, eu peço, por favor, às autoridades que averiguem o que está acontecendo. É assustador, né? Terrível, terrível saber que isso aconteceu aqui em São Paulo. Bom, a gente vai continuar apurando. A gente espera que eles sejam impedidos, né, Aldrin? A gente espera que tudo isso que está acontecendo resulte no fechamento dessa empresa, que é praticamente incapaz de poder cuidar de vidas humanas. Então vamos torcer muito para que não fique apenas no âmbito da CPI, que a gente possa ter medidas claras contra a Prevent Senior para que ela seja fechada e para que as pessoas que foram envolvidas diretamente ou indiretamente em toda essa situação dessas mortes estejam na cadeia. Nós estamos falando de homicídio, de crime grave contra a vida humana, né? O principal, que é a morte, que é o assassinato mesmo. Então vamos torcer para que a empresa feche e para que as pessoas envolvidas estejam presas por pelo menos 30 anos em função de tudo que a gente viu aqui. Um verdadeiro descalabro. A grande verdade.